Eu fiz o cursilho em 1990, cursilho número 98. Fiz o cursilho número 95 em 1990. Eu fiz o cursilho número 100. Eu fiz o cursilho em outubro de 1990. O meu cursilho foi de 14 a 17 de abril de 1999. Eu fiz o meu cursilho 139. 124º da Diocese de Apucarana, masculino. Fiz o cursilho em 1975. Participei, com a graça de Deus, do 5º cursilho da Diocese de Apucarana, de 7 a 10 de abril de 1971. E a partir daquele cursilho, eu tive uma vida nova. Estima-se que entre os anos de 1970 até esse que nós estamos, 2024, cerca de 35, 40 mil pessoas fizeram o cursilho aqui na Diocese de Apucarana. Nesse ano que nós estamos, 2024, nós realizaremos o cursilho de número 500. E olha só, proporcionalmente, a nossa Diocese é a que mais realizou cursilhos em todo o Brasil. O cursilho ele teve início na Diocese de Apucarana no ano de 1970. Nós estamos em 2024. 54 anos de graça na Diocese de Apucarana. É uma vida. E nós temos a grata satisfação de ter no nosso meio pessoas que fazem parte dessa história desde o primeiro cursilho. Aí, Palu, estamos chegando aonde você fez o seu primeiro cursilho. Qual é essa emoção? Gostoso. Gostoso voltar, reencontrar o ambiente. Tá aí, o seminário. Chegamos! Nossa. Seminário Paulo VI. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Nós somos do cursilho lá de Apucarana. Nós queríamos falar com algum responsável para a gente tirar uma fotinho aonde foi feito o primeiro cursilho de Apucarana, foi feito aqui nesse local. Nós queríamos a permissão de poder tirar essa foto. Mas aonde vocês vão tirar essa foto? Então, é numa entrada, na mesma entrada que há 54 anos atrás foi feito o cursilho de Apucarana. Nós estamos com uma equipe de filmagem aqui, e com a permissão de vocês, é rapidinho. Então, eu vou abrir, porque eu estava literalmente entrando pro banho. Meu horário até 17 horas. Ah, eu entrando pro banho. Eu vou abrir, daqui um pouco eu abro para vocês saírem depois. Não, tranquilo, rapidinho. Obrigado. Mulher tá brava. Aí, professor. É isso aí. Olha a emoção de estarmos chegando aqui no lugar do seu primeiro cursilho. Foi aqui. E o primeiro de Apucarana. Primeiro. Exatamente aqui. Ó, professor, estou com a sua foto na mão. O senhor estava exatamente nesse lugar, tá vendo? Sim. Então seria esse lugar aqui, ó. É o seu lugar. Você lembra se estava em cima ou embaixo? Não me lembro desse detalhe. Então, mas é aqui, ó. Tirando a parede aqui, o senhor estava exatamente aqui, ó. Nessa linha dessa parede aqui, ó. Então, por favor, vamos lá. Vamos a ela. Um pouquinho para cá. Aí, exatamente, um pouquinho para cá, professor. Aquela mão não vai aparecer, ela vai ficar aqui escondidinha. Posição meio aberta os pés. Isso. Aí. A luminária já não é a mesma. Mas estamos aqui. Vamos produzir. Exatamente aí, chefe. É aí. Tira uma foto. O coordenador do nosso cursilho
era o senhor Osival Franciscon. O Odival ficou por 21 anos coordenando o nosso cursílio. Ele não só coordenava, mas como ele fazia parte do regional e do nacional. Ele havia feito o cursílio em Telêmaco Borba anteriormente, e como em Londrina já havia um grupo mais preparado, então achou-se que era mais fácil levar os candidatos a Londrina do que trazer uma equipe de Londrina para Apucarana. Seu Tonico, mas o senhor é muito organizado. Quantas fotos o senhor tem nesse álbum? Eu acredito que deve ter 118, porque cada cursílio eu tenho a foto e aqui está marcado o número do cursílio e os rolos antigamente, agora as mensagens que eu dei de cada cursílio. Aqui nessa foto aqui, ó, eu tô aqui, ó, que magrinho que eu era, né? Ó, esse aqui é um padre, esse outro padre e bispo. Esses participaram no meu cursílio. Essa aqui é a foto do seu quinto cursílio que o senhor fez. No quinto cursílio lá em Londrina. Lá em Londrina. O senhor lembra desse local ainda? Existe lá? Louco, tá do mesmo jeito ainda lá, tá do mesmo jeito, tá bonito lá. Aqui, ó, tá todos os companheiros meus de cursílio, né? E depois eu fui seguindo. Aqui já fui trabalhar no Cursilhão em Londrina na cozinha, em Maringá já trabalhei, aqui já foi em 72 mesmo, né, no dia 22 a 25, trabalhei no quarto cursílio de Maringá, já na cozinha, e é só em 12 mesmo, não tinha mais gente não. Encerramento do cursílio de número 499 da Diocese de Apucarana. É um cursílio feminino. Aliás, desde o primeiro encontro que aconteceu ainda lá em Londrina, sempre as mulheres tiveram uma participação importantíssima no movimento aqui na nossa região. O papel da mulher dentro do cursílio de cristandade foi muito grande. Inclusive, houve uma época, bem no início dos primeiros cursílios masculinos, participavam na organização para a execução do cursílio. Então, as mulheres tiveram um papel fundamental em todo o cursílio de cristandade. O cursílio antes de 1990, ele era um pouco diferente. O cursílio se realizava com 4 dias, onde iniciava-se na quarta e terminava no sábado à tarde. Se pudéssemos fazer uma comparação com as mensagens de hoje em dia, o pessoal pegava mais pesado, mas pegava muito mais pesado. Então ele falava mais do pecado do homem do que da graça de Deus. Naquela época, as mensagens não eram chamadas de mensagens, eram chamadas de rollo. Porque rollo é uma palavra espanhola que vem da origem do próprio cursílio que foi criado na Espanha. Tinha o responsável pelo cinzeiro, o pessoal fumava fazendo o cursílio. Nossa Senhora! O pessoal fumava sentado na carteira. Chegava até a ter mensageiro fumando para dar mensagem no cursílio. Então, quando tinha os intervalos, a gente limpava o cinzeiro, porque durante os rolhos as pessoas ficavam fumando. As mensagens e sacramentos eram de 6 horas. Tinha que aguentar, né? Agora hoje é um pouco mais tranquilo, a gente tem a mensagem que demora mais, é uma mensagem de 50 minutos. O primeiro encontro a ser realizado realmente aqui em Apucarana foi o 14º Masculino Adulto, que aconteceu na conhecida Paróquia do Padre Dé, lá na Paróquia Cristo Rei. Depois disso, até o mês de setembro de 2001, todos os cursílios realizados em Apucarana aconteceram aqui nesse espaço, o CEDRA, Centro de Evangelização Dom Romeu Alberti, um local específico para encontros, mas que não tinha uma estrutura tão adequada assim. Sala de encontros bastante antiga. Tinha quarto com 15 pessoas, quarto com 8, quarto com 10, banheiro coletivo. Porque fartava tudo, fartava panela, fartava garfo, não tinha cama
dormia no chão. Era muito difícil, porque não tinha banheiro. Um banheiro só, um chuveiro só. Acabava a luz, as mulheres tudo tomando banho, lavando a cabeça, tinha que uma se enrolar na toalha, descer lá embaixo no transformador para ligar. Isso não falando da cozinha, que eu não vou nem falar, porque a cozinha era precária. Colchão, aqui no Cedra, quando nós comecemos, todos nós dormimos no chão. O secretário, para fazer os quadrantes, era na máquina de escrever. Você fazia escrito ali, você ali na hora que a pessoa chegava, essa pessoa é de tal cidade, é de tal paróquia, nesse grupo. A outra, tal. Você montava na mão na hora e depois a gente datilografava os grupos para poder entregar o quadrante no final do cursilho. E não tinha microfone, era falado no gogó. Isso mostra a força do cursilho, porque apesar de todas essas dificuldades, milhares de pessoas foram evangelizadas, tiveram as vidas transformadas aqui neste local, ao encontrar com Jesus e ao participar do cursilho. Cursilhos que aconteceram aqui, que tiveram inclusive várias histórias. Um deles teve até o cronograma alterado por conta da Copa do Mundo. A televisão pegando mal, colocamos até bombril nas pontas das antenas. Camarões faz o primeiro gol, o baixinho, Romário partiu, bateu! Gol! 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 Brasil! Assistiu o Jogo do Brasil e o cursilho começou às 11 horas da noite. Certa vez, durante a realização de um cursilho feminino adulto, naquela correria, o pessoal da organização acabou perdendo uma freira. É isso mesmo, perderam uma freira. A irmã Cristina chegou o momento dela dar mensagem, era a mensagem dela. E cadê a irmã Cristina? E a gente cantando e nada. Nós saímos do Cedra procurando a irmã Cristina. E de repente, lá de longe, na cozinha, eu escutei um grito de longe. E cheguei lá, ela tinha ido ao banheiro e ficou presa dentro do banheiro. E a gente esperando, cantando sem parar para ela dar mensagem. Foi aqui também que aconteceu algo inédito na história dos cursilhos do Brasil. Um homem participou do cursilho feminino. É isso aí, aconteceu aqui, no Cedra, em Apucarana. Tinha que ser o Tunico. Pastor, eu dava o rolo de comunidade e eu ensinava certinho como é que Dom Romeu organizou a diocese, né? Igreja base, igreja família, diaconia, paróquia e diocese. Então eu dava esse rolo nos cursilhos. E aqui no cursilho, no início, fartou, não tinha quem dava aquele rolho, não é mensagem, era rolho de mulher. Aí então eu entrei no cursilho de mulher, dei o rolho de comunidade e saí. Eu não participei com as mulheres o cursilho inteiro. Eu só fui e dei o rolho. Me lembro da gente ter que colar dentadura, da gente ter que cuidar de algumas que desmaiavam, a gente ficava lá. E são tantas histórias que ao mesmo tempo nos emocionam, mas faz parte da história também, essa parte divertida. Toda vez que a gente entra aqui na nossa atual casa de encontros, o Cefas, nós nos deparamos com esse quadro. Tem a foto desse senhor e o nome dele também, ó, Ângelo Gonçalves da Silva. Mas vem cá, quem foi esse cara? Olha, o Ângelo talvez seja um dos maiores testemunhos que eu vi no movimento de cursilho. O Ângelo era uma pessoa que estava à frente dos nossos pensamentos. Ele enxergava muito distante do que às vezes nós vemos hoje. Ele veio depois de 20 anos da coordenação do seu Dival. O Ângelo se elegeu numa eleição em 90, que teve 8 candidatos quando o Ângelo se elegeu. De uma colocação com tanto amor, com tanto arrojo, de continuidade, mas de renovação. Foi a mudança do 3 dias e meio para os 2 dias e meio. E aí deu uma revolução, porque uns aceitavam, outros estavam acostumados com os 3 dias, outros queriam novidade, outros queriam mais presença. Então foi difícil. Inclusive eu estranhei muito, porque eu estava acostumado a dar os rolhos de 1h30, 1 hora.
Agora, não. Depois dos 8 dias e meio, a gente tem que resumir, né? E quando o anjo entrou, aí sim, aí começamos a pensar numa estrutura e arranjar uma organização para o cursilho, o que mais faltava. O que nós pensávamos? Ninguém pode ficar mais do que 3 anos como coordenador. Isso foi a primeira lei que nós fizemos. Segundo, quem assumia a coordenação era o vice. Então nós começamos a eleger sempre o vice, não o coordenador. Foi aí que o Ângelo, por uma inspiração divina, né, teve a ideia de se criar, de construir uma casa nova. Saiu a doação do terreno, lá onde foi construído o Cefas, e aí o dinheiro. Onde vamos arrumar esse dinheiro? E foi criada uma comissão. A gente saía todo dia tentar arrecadar dinheiro para construir. Foram empresários, foram pessoas da comunidade, enfim, a diocese inteira contribuiu para que essa casa fosse construída. O Cefas foi construído em 2 etapas. Então, primeiro foram construídos os pavilhões de quartos, 59 quartos, e depois a cozinha com refeitório, a sala de mensagem com salinhas para reuniões e recepção. Isso aí foi concluído no ano de 2001. A segunda parte ela iniciou-se no ano de 2008, que é a capela anfiteatro para 640 lugares, e foi concluída em 2016. E hoje, graças a Deus, nós temos essa casa, uma das melhores do Paraná, que atende toda a nossa diocese, para todos os movimentos, cursílio, ECC, enfim, todos os movimentos da nossa igreja. Com 54 anos de existência, o Cursilho aqui em Apucarana tem uma história que se confunde com a própria história da nossa diocese. São mais de 5 décadas dedicadas a evangelizar. O Cursilho ele só vai para frente, ele só acontece pela doação de cada um e pela graça de Deus, né? Se muitos aqui estão no Cursilho, é porque Jesus chamou. Que é o próprio Cristo Eucarístico, que é a própria confissão, que é a absolvição dos pecados, para que nós nos tornamos pessoas novas. O cursilho é testemunho vivencial. Então, você pode dar uma mensagem linda, maravilhosa, mas se você não tiver testemunho, você não vai convencer e não vai ficar válido aquilo, porque a pessoa vai falar assim, nossa, aquela pessoa fala bonito, mas não vive o que fala. Existe um método querigmático vivencial. O que significa? Querigma, anúncio, vivencial, testemunho, anúncio de Jesus Cristo com a vida. Esse é o eixo fundamental do cursilho. Uma alegria que a gente carrega dentro do coração da gente, de ver essas pessoas sendo transformadas, assim como eu fui transformado. Nós saímos do cursilho com um fervor missionário, aquele fervor de poder ajudar, poder contribuir, se sentir parte integrante de uma comunidade, se sentir parte integrante de uma igreja. Então o cursilho nos proporciona isso. Então eu quero agradecer a Deus pelo movimento do cursilho, porque através desses encontros do cursilho, muitas pessoas tiveram a oportunidade de se aproximar de Jesus, de conhecer Jesus e de segui-lo. Cursilhos, mais de 50 anos de histórias, muitas tentativas, muitos erros e principalmente muitos acertos. Tudo isso fez do cursilho aqui da Diocese de Apucarana uma referência para todo o Brasil. Que não existe diocese no Brasil que tem, como é que eu posso dizer, tanta gente para trabalhar, tantas pessoas para fazer o cursilho, tantas paróquias que participam. Então a nossa diocese ela é muito na frente de qualquer outro do Brasil. Eu não tenho medo de dizer isso aí, não. Sem dúvida, o cursilho alavancou muito a evangelização dentro da nossa diocese. Nosso cursilho cresceu muito. O cursilho da Diocese de Apucarana, ele está nos maiores patamares do cursilho nacional. Lembrar que o nacional, ele copiou muita coisa que nós fizemos.
muitos manuais nossos, além de material humano, foi designado para ajudar a implantar cursilhos. Foram equipes e mais equipes que foram, né, da Diocese de Apucarana e até hoje ainda vão. Né, material humano, organização de manuais estão sendo sempre destinados a essas outras dioceses para que possam usar o mesmo material. Em 2014, nós conseguimos trazer o Encontro Nacional para Jovens Cursilistas aqui na nossa diocese. Na época foi o 7º Encontro Nacional para Jovens Cursilistas. E aqui no Sul nunca tinha sido feito um encontro desse. E foi exatamente a nossa diocese escolhida. A organização, o comprometimento, o zelo e a dedicação que nós temos com o nosso movimento de cursilhos. São mais de 50 anos de cursilho, numa diocese que celebra 60 anos de existência. Portanto, o cursilho faz parte da história da nossa diocese. Quantas lideranças espalhadas em todas as cidades da diocese que, de fato, receberam o anúncio querigmático, foram iluminados e purificados através do cursilho e estão evangelizando em tantos ambientes de acordo com o carisma próprio deste movimento abençoado em nossa Santa Igreja Católica. E é um movimento que ele serve à igreja, né? Muitas vezes falam, quantas pessoas estão participando da escola? Mas você pode perguntar em qualquer lugar de todas as igrejas, quem está à frente de qualquer pastoral, você pode saber que nasceu e participou do cursilho. A igreja precisa, o cursilho é o primeiro a se apresentar. É um grande orgulho para a nossa diocese. Cursilho masculino adulto, cursilho masculino jovem, cursilho feminino adulto, cursilho feminino jovem. Tudo certo, tudo perfeito, mas ainda faltava atingir uma faixa etária, a dos adolescentes. E foi justamente do pedido de uma adolescente que surgiu o Decolores. Um bilhetinho de uma jovem, a Nayara, me pedindo nesse bilhetinho para que se acontecesse o cursilho de adolescente. Nessa mesma hora eu ri, abracei ela e guardei aquilo no meu coração. Você pega aqui, está marcado por ela e a mensagem que eu dei de cada cursilho. Tudo marcadinho. Que organização, seu Tonico. E aqui vai até no final. Agora aqui no final começou os decolores, né? E aqui decolores, aqui tá cheio de decolores, tá cheio de decolores, ó. Eu trabalhei só em 23 só até. Por enquanto eu só trabalhei só em 23, né? O maior acontecimento do século XXI na Diocese de Apucarana, que se chama Decolores. Surgiu daí o nome Decolores, surgiram os torpedos e se criou o primeiro Decolores, né, que aconteceu em 2006. Isso, 2006, e em 28 de abril de 2006. O Elcio chamava o Decolores de o vendaval, né? E Deus, quando viu isso, Ele deu um vendaval do Espírito Santo. Foi um vendaval que levou esse Decolores a chegar até os dias de hoje. Pois, sem querer, descobrimos que o Decolores serviu como um pré-cursilho jovem. Notávamos que os adolescentes que faziam o cursilho levavam seus pais para fazer o cursilho e depois, quando tinham idade de 18 anos, vinham fazer o cursilho também. Esse Decolores, gente, é que deu um pan, cresceu demais o cursilho. Por quê? As menores, né? O que ia fazer? Mandava os pais, inclusive, fazer. Então, gente, vamos fazer um momento de oração. Nós que estamos preparando todas as festividades, todos os acontecimentos para o nosso Cursilho 500, que irá acontecer em nossa diocese, do dia 13 a 15 de setembro. Vamos invocar então Nossa Senhora de Lourdes, nossa padroeira da diocese de Apucarana, para que ela ilumine todos nós que vamos trabalhar, todos aqueles que irão fazer o Cursilho 500, todos aqueles que estão preparando lá nas paróquias, nos decanatos, para que tudo aconteça da melhor forma
e que mais e mais pessoas possam desfrutar desse encontro do Cursilho de Cristandade, que é um encontro, como eu disse, né? É um encontro que salva almas, salva vidas e salva famílias. Quem conhece o cursilho sabe como é difícil organizar um cursilho. Imagina 500 cursilhos dentro da nossa diocese, sendo realizados um após outro e com a colaboração de toda a equipe. O Movimento Cursilho hoje na Diocese de Apucarana ele faz 10 cursilhos por ano. São 3 masculinos adulto, 3 femininos adulto, 2 cursilhos masculinos para jovens e 2 femininos para jovens. Então a gente sabe o tanto de trabalho, tempo, esforço, dedicação, abdicar de muitas coisas, abdicar até da vida familiar para que tudo isso aconteça. São 500 cursilhos, não são 500 dias, nem 500 aulas, são 500 cursilhos de 3 dias no mínimo. Então é um grande feito que temos que comemorar e comemorar com orgulho de ser cursilista e de ser um evangelizador de ambientes. Esses 500 cursilhos para a Diocese é uma graça que acontece, porque através desses 500 cursilhos muita gente foi evangelizada. Moça que virou para mim e falou assim, Thelma, o meu casamento está dependendo disso aqui. E depois o marido fazer, e aquela emoção do marido entrar com a Rosa no cursilho, cantando e chorando decolores, e nós vimos a família restaurada. Quantas famílias restauradas e quantas vivências maravilhosas que nós presenciamos. Parabéns, cursilho. Obrigada pelo bem que o cursilho sempre fez para a nossa diocese e para as nossas famílias. Rosas nas mãos que sabem ser generosas. É isso aí. Tá. A listinha lá. É, a listinha. Ficou parecido? Aham. Assim. O que mudou nessa foto, professor? A barriga. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.